Eu te dou graça, e graça, Senhor, e graças a Deus, Senhor, e Jesus. Teu sangue faz o surdo ouvir. Agora teu sangue quebra a maldição. Agora teu sangue cura toda dor. Agora teu sangue liberta o cativo. Declara, eu creio em ti, Jesus. Mesmo hoje para sempre. Eu teu sangue me cura. Tu és o mesmo ontem, hoje para sempre. E eu creio em ti, Deus. Aleluia. Não há nada que resista ao teu poder. Nem pecado, nem o mal. Livre sou. Diga, não há nada. Não há nada que resista ao teu poder. Toca com teu amor nessa noite. Livra do pecado e do mal, Deus. Não há nada. Declara teu poder aqui, Deus. Livre sou. Nem o mal. Livre sou. E eu que tu és o mesmo ontem, hoje para sempre. E eu creio que teu sangue me passa. Tu és o mesmo ontem, hoje para sempre. E eu creio que. Aleluia. Levanta tua voz e diga: Tu és Deus. Tu és o mesmo ontem, hoje Para sempre. creio que teu sangue me basta.
Levanta a tua voz e diga: eu creio, Jesus, Tu és o mesmo ontem, hoje e será para sempre, na minha vida, na minha casa, em tudo que me envolve. Eu clamo nesta noite que o Teu sangue esteja sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aplauda esse Deus, é forte, grande e poderoso. Aleluia. Aleluia. Antes de sentar, diga a pessoa do outro lado: bem-vindo à reunião de fé, de milagres nesta noite. Amém? Aleluia. Tá frio, gurizada? Abra a Bíblia nesta noite. Um texto bíblico que tanto Mateus como Lucas escreveram, mas nós vamos ler no livro de Marcos, capítulo 9. Vamos ler a palavra de Deus nessa noite, do verso 14 em diante. Quantos creem que Jesus mesmo ontem e hoje será para sempre? Aleluia. Diga a pessoa do outro lado: Deus renova a tua fé nesta noite. Amém? Deus renova a tua confiança em Deus. Aleluia. Quando eles se aproximaram dos discípulos, porque eles estavam no monte, né? Desceram o monte, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Jesus tinha subido para o monte com 3 discípulos e tinha ficado 9 lá embaixo. E eles estavam discutindo, né, os escribas com esses discípulos. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, que estava descendo desse monte, tomada de surpresa, correu para ele e começou a saudar ele. Então, ele interpelou os escribas e perguntou: o que vocês estão discutindo com os discípulos? E um dentre a multidão respondeu. Digam todos: e um com necessidade dentro da multidão responde para Jesus o motivo daquela discussão. E ele disse: mestre, o que acontece é o seguinte: eu te trouxe o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança ele por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que os expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos tolerarei? Tragam o menino aqui. E trouxeram-lhe o menino, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente agitou aquele menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto vem acontecendo com teu filho? E o pai respondeu: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, digam todos: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Diga comigo essa noite: Deus tem compaixão de mim e me ajuda. Amém? Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: diga, eu creio. Diga, eu creio. Diga agora: ajuda-me, Jesus, na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu aquele espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele.
Digam todos: Jesus tem poder para mandar as forças embora, os espíritos imundos, e nunca mais voltar. Quantos creem nisso? Aleluia. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus tomou aquele jovem pela mão, ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa com seus discípulos, lhe perguntaram em particular: vem cá, nos explica uma coisa, Jesus. Por que nós não podemos expulsar aquele espírito que tu conseguiu expulsar? Respondeu-lhes Jesus. Digam todos: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Olha que texto rico, olha que texto maravilhoso. Esse Jesus que está aqui nesse texto, nós cantamos há pouco, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Esse texto está no meio de umas histórias muito lindas. Olha que interessante. Vamos observar isso aqui. Jesus, 6 dias, depois tomou Jesus consigo 3 discípulos, Pedro, João, Tiago e João, e levou eles a sós para o monte. E ele foi transfigurado diante deles. O que houve ali? Suas vestes resplandecentes, sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar, não tinha nada que pudesse, na época e até o dia de hoje, deixar as roupas de Jesus tão brancas. Naquele monte apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. E o apóstolo Pedro achou aquilo tão maravilhoso, tão bom, que disse: mestre, vamos ficar aqui e fazer 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, pois estava ele aterrado, nunca tinha visto aquilo. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele senão Jesus. 2 cenas totalmente opostas. Uma no monte, a glória do Senhor, a presença do Senhor, a tal ponto que o discípulo gostou tanto que disse: não vamos mais sair daqui, não vamos mais sair daqui, isso aqui está muito bom. E Jesus foi transfigurado ali, mas escutem isso, na sequência, Jesus não fica lá em cima, ele não fica lá em cima, mas uma voz do céu, naquele momento diz: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Deus estava dizendo: ele é digno de que todos escutem a sua voz, ele é digno que todos escutem o que ele está ensinando, o que ele está falando e também o que ele está fazendo. Olha só, foi a própria voz divina que disse, este é meu filho amado, a ele eu vi. Quem falou isso? Deus. Diga a pessoa do outro lado: escute Jesus, fale com Jesus, escute a voz dele. Agora, às vezes a gente tem a ideia, tem a ideia de que os melhores parece que Jesus levou lá para cima, Tem muita gente que diz isso, que prega isso, que os melhores discípulos, Pedro, Tiago e João, os mais espirituais, Jesus levou lá para cima. Agora eu pergunto para mim e para você: o que é mais fácil? Estar com Jesus no monte transfigurado, ou lá embaixo no vale tendo incomodação com os escribas?
Está lá embaixo. Está lá embaixo. A voz falou no monte. A ele eu vi. Agora isso me reporta a Jesus. Lá em Filipenses capítulo 2, diz a Bíblia para mim e para ti. Porque Jesus, ele sai do monte e vai para o vale. Ele sai de um lugar onde não tinha luta, não tinha problema. E ao descer ele se confronta com a miséria humana. Com a necessidade. Mas eu venho aqui nesta noite para dizer que ele tem poder, tanto no monte como no vale, na necessidade, na dor. E é ali que ele é o Filho de Deus, que é digno de toda confiança, de toda reverência, e que ele não mudou e ele é o mesmo em qualquer circunstância. Agora, lá em Filipenses capítulo 2, se você vê ali, fala uma coisa interessante sobre Jesus, que aqui também ele desceu, né? Diz a Bíblia assim: tendo em vós o mesmo, verso 5 do capítulo 2 de Filipenses, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo em forma de Deus, o quê? Não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de grande líder. Aquele que todo mundo tinha que ouvir, custe o que custar? Não. Ele assumiu o quê? Forma de servos, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Porém, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e esse merece ser ouvido. Diga a pessoa do outro lado: a tua resposta nesta noite está em você ouvir a Jesus. Ouvir a Jesus. É interessante, ele desceu do monte e ao chegar lá embaixo, ele vê um ambiente de morte. Ele vê um ambiente totalmente diferente do que ele estava vivendo lá em cima. E ele enfrenta 4 tipos de coisas. Ele enfrenta os escribas, ele enfrenta o pai com necessidade, ele enfrenta um filho endemoniado e ele enfrenta os seus discípulos também. E esses 4, ele resume no verso 19 dizendo: ó geração incrédula. Ele estava se referindo aos 4. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos tolerarei? Preste atenção. Jesus teve 3 anos de ministério na terra. E ele enfrentou ambientes de incredulidade. Ele enfrentou ambientes que as pessoas eram contrárias. Não aceitavam o que ele vinha fazendo. Mas ele não se deixou se levar. Mas ele diz uma coisa interessante, muito interessante. Chamou aquela geração, não só aqueles que estavam ali. Olha o que ele falou: eu estou diante de uma geração que não acredita muito no que eu venho fazendo, que anda duvidando de quem eu sou, e não é muito diferente dos dias de hoje. E eu queria nesta noite dizer uma coisa interessante para todos nós, para mim, para ti. Nós não podemos deixar o nosso coração ser tomado de dureza, de incredulidade, a tal ponto de ouvir da parte dele: até quando eu vou tolerar vocês? Até quando eu vou estar com vocês aí, fazendo o que eu tenho que fazer, e vocês não vão estar acreditando? Diga comigo: mas nessa noite, eu venho aqui nesse salão, não para mais uma reunião, eu venho aqui para declarar: eu creio, e me ajuda, Jesus, na minha deficiência, às vezes, na minha fé. Amém? Amém mesmo?
Agora, Jesus, como eu falei, ele enfrentou a incredulidade na vida dos escribas. O que ele chegou ali e viu? Os escribas discutindo com seus discípulos. E qual era o motivo? Que eles tinham sido incompetentes, não tinham conseguido repreender aquela força e estavam azucrinando em cima daquilo e dizendo: vocês são os derrotados, vocês não conseguiram fazer nada, esse negócio que vocês vêm falando sobre Jesus não acontece, isso não funciona. Tem gente até o dia de hoje que diz que não funciona. Não adianta tu ler a Bíblia, não adianta tu ir no culto, não adianta tu orar, não adianta tu buscar a Deus, não adianta tu te reunir com teus irmãos, não adianta. Eu vou dizer uma coisa para ti, tem gente que voluntariamente, decididamente, já optou na vida não acreditar. Era uma incredulidade decidida. Eles tinham decidido, nós não acreditamos nisso e ponto final. Mas Jesus, diante desse tipo de coração, ele silencia aqueles homens. Silencia aqueles homens. E ele interpelou. Olha que interessante. Ele interpelou. Ele não interpelou o pai nem os discípulos, mas os escribas que tinham uma incredulidade decidida, eles não queriam crer mesmo. Ele interpelou, mas ele não chamou apenas os escribas, ó geração incrédula. Ele chamou também, ele viu outro tipo de incredulidade ali, que era um pai cheio de problemas. E até hoje tem pais cheios de problema, tem mães cheias de problema. Não é feio ter problema na vida. O feio é não acreditar que Jesus é maior que os nossos problemas. Problema todos nós vamos ter, são inevitáveis. Quantos creem aqui que é inevitável ter problema na vida? Mas nós temos conosco aquele que está dizendo para nós nessa noite: tudo é possível que crê. E em cima do que ele diz, nós podemos dizer: eu creio em ti, me ajuda mesmo que eu venha a ser falho. A incredulidade desse pai não era uma incredulidade assim decidida, não era uma incredulidade que ele tinha decidido, não, ele até tentou crer, mas ele não conseguiu crer. Ele até que ele fez esforço, mas ele não conseguiu. Mas me chama a atenção que Jesus, deixando aquele monte cheio de glória, de vida, de poder, ele chegou talvez até dito: vou subir agora já. Não. Ele se esvaziou a si mesmo, tomou a forma de servo e foi àquela cruz no meu lugar e no teu lugar. Como foi dito aqui nesta noite pelo Lawrence, ele é aquele que sabe da nossa necessidade. Ele é aquele que sabe do que está no coração de cada pessoa aqui nesta noite. Assim como ele se compadeceu da dor, do sofrimento daquele pai e trouxe conforto, hoje ele está aqui para trazer conforto. Hoje está aqui para trazer resposta. Hoje está aqui para trazer solução. Mas também o pai estava ali. Ele disse: ó geração incrédula, até quando eu vou continuar fazendo milagres no meio de vocês e vocês não vão acreditar? Quanto tempo será necessário estar com vocês até que vocês entendam e comecem a crer em mim? Em outras palavras, era isso. Ou então, quanto tempo me será possível permanecer aqui no meio de vocês fazendo milagres e levar adiante o meu ministério? Ou quanto tempo eu vou suportar? Qual é o limite dessa incredulidade de vocês, dessa dúvida de vocês, dessas inseguranças de vocês? Mas o que eu acho lindo e forte é que mesmo diante da fraqueza da fé daquele pai, Jesus mostrou que ele é mais poderoso do que um ambiente de incredulidade. E é isso que eu vim proclamar aqui nesta noite. Cristo está esperando apenas de mim e de ti um coração que diz: eu creio.
mesmo que venha dizer depois, me ajuda na minha falta de fé, nós vamos ver a glória de Deus assim mesmo. E quando os discípulos, aqueles 3, estavam no monte e disseram, e ouviram, este é meu filho amado, a ele ouvi, eles entenderam uma coisa, ele é que vai nos ensinar como crer, ele é que vai nos ensinar como exercer a nossa fé, ele é que vai nos ensinar como vencer. Por outro lado também, nós vemos um garoto que não podia fazer nada por ele, não tinha condição de crer, gente. Estava possesso, uma pessoa possessa, uma pessoa, o que é possesso? Uma coisa é você ser perturbado por alguma coisa, outra coisa é você ser possuído. A casa dele, o corpo dele era habitação de forças malignas. E uma pessoa nesta condição não tem condição de crer. Ele não tinha condição de crer por ele mesmo. Aquela força maligna, aquele espírito imundo, agitava ele com violência, diz a Bíblia. Revolvia, ele espumava. Quanto tempo isso vinha acontecendo com ele desde a infância. Lança ele no fogo, lança ele na água para matar. Mas, se tu podes, por que esse pai disse isso? Agora, o que revela esse garoto? A miséria humana. O homem sem Deus. O homem sem a presença de Jesus. Não vamos nos iludir, não. Não vamos nos enganar, não. Jesus veio para dar vida em vida e abundância. Mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. Meus irmãos, vamos abrir os nossos olhos e não vamos nos fazer de que não estamos vendo. Existem forças malignas nesses dias. Existem forças diabólicas nesses dias. Existem intentos dos infernos contra a vida das pessoas. E era um jovem. Para pensar nisso, ele tinha toda a vida pela frente. Jesus desce do monte da transfiguração, se depara com um jovem que tem a vida toda pela frente, numa miséria, dominado, jogado para um lado e para o outro, não tinha mais vida própria, não tinha vontade. Ele não tinha como crer. E o pai dele ali. E os escribas não crendo ainda, argumentando contra, mas o pai ali. Pai vai ser pai para sempre, amém? Mãe vai ser mãe para sempre, amém? Não importa se disseram para ti, teu filho não tem mais saída, tua filha não tem mais solução, não adianta, o casamento deles não deu certo. Não é bem assim. Não é bem assim. Tudo é possível que crê. Assim como Cristo entrou nessa história, Ele entra hoje à noite na tua vida para mudar a tua história. E Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E será para sempre. E aquele pai diz assim, ó: se tu podes, me ajuda. Por que ele disse isso? Porque os discípulos não tinham conseguido. Os discípulos não tinham visto que era possível, não conseguiram. E eu pergunto para vocês, mas não eram os mesmos, não eram os mesmos que Jesus certa vez disse: eu vi o diabo caindo do céu e vocês tendo poder e repreendendo as forças malignas e destruindo. Sim ou não? Eram os mesmos. Mas olha que interessante. Olha que interessante. Ainda bem que esse texto termina. Certo? Diga para a pessoa do outro lado, a palavra de Deus sempre termina certa. Mas ali estava aquele pai, com aquele desafio na vida dele, com aquela baita dificuldade na vida dele. E ele disse: olha que interessante, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Por quê? Porque já tentei, já bati na porta dos teus discípulos, talvez eu já fui até lá na religião, né? Já fui na religião, já pedi aqui, já pedi ali.
E eu não consigo resposta para mim. Eu não consigo, não tem acontecido comigo isso. E ele continua ao que lhe respondeu Jesus: se posso alguma coisa. O que ele tinha ouvido lá em cima? Esse é o meu filho amado. O que diz a Bíblia? Que Jesus foi ungido com poder, com unção, com graça e poder, e andava por todos os lugares, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Mas aquele homem estava tão debilitado com o que estava acontecendo, e com o escárnio e o deboche tão grande daqueles escribas, que eles estavam argumentando, que parecia que eles estavam dizendo era certo, que ele disse: se tu podes, tem compaixão de mim. E Jesus disse: se podes, se podes, se podes. Diga comigo: tudo é possível quando eu creio que Jesus é o Filho de Deus, e a Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra, e Ele tem autoridade contra os demônios. Ele tem autoridade contra a mentira. Ele tem autoridade contra o engano. Ele tem autoridade contra a sedução do pecado. Ele não ficou no monte porque ele sabia que ele tinha que descer e cumprir a missão dele. E ele não parou de cumprir a missão dele. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. E hoje ele tem uma igreja na terra que crê nos seus milagres, crê no seu poder, crê na sua autoridade. Diga: eu creio, Deus. E mesmo quando eu enfraquecer, diga isso: ajuda-me na minha falta de fé. E aquele pai nos ensina uma coisa nesta noite. Ele teve fé, mas ao mesmo tempo, sabe, a nossa mente funciona muito. Ele disse, quando Jesus falou, tudo é possível que crê, parece até uma emoção, né? Imediatamente o pai saltou e disse, então, com lágrimas, está emocionado. Olha que emoção. Emoção não funciona. Não era emoção. Era o coração de um pai que sofria por um filho. Quem já chorou por um filho, por uma filha aqui? Quem já chorou por um assunto familiar? Exclamou com lágrimas quando Jesus disse, tudo é possível que crê. O que ele disse? Eu creio. Depois que ele disse eu creio, ele começou a pensar, mas isso é desde a infância. Começou a lembrar aqueles momentos difíceis que ele teve já com o filho. Começou a vir aquilo nele. E aí o que ele diz? Aquele momento de luta. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu vim aqui nesta noite para dizer para ti e para mim, hoje nós vamos ter fé para receber milagres. Hoje nós vamos ter fé para ver vidas libertas. Hoje nós vamos ter fé para ver mudanças. Mas Deus não vai nos dar apenas essa fé. Ele não vai nos dar uma fé contínua e diária, fortalecida para continuar vivendo com Ele. Por que eu digo isso? Porque quando Jesus perguntou, escute isso. Quando Jesus perguntou, aliás, quando os discípulos perguntaram para Jesus em particular, mas diz para nós aqui, o que aconteceu? Que lá nós conseguimos aquele dia, tu até disse que tu viu o diabo caindo do céu, e nós fomos usados poderosamente por Deus. O que aconteceu? E Jesus, nós estávamos no monte contigo, nós vimos tanta coisa. E o que aconteceu, Jesus? O que aconteceu, Jesus? Que agora era um só, nós não conseguimos.
que Jesus responde? Esta casta não pode sair senão por meio de oração. A vitória de ontem não te garante a vitória de hoje. O alimento no deserto era diário. Basta cada dia o seu próprio mal. O que Jesus estava dizendo para eles? Vocês estão relaxando, gente. Vocês estão relaxando. E quando ele diz, não pode sair a não ser por meio de oração, ele está dizendo, não é apenas orar. A oração aqui é a atividade da fé de vocês. Vou mais longe. É vocês descansarem em mim todos os dias. É vocês renunciar. Há pouco Jesus tinha dito, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder, mas quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, vai salvar. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não é apenas uma oraçãozinha. É uma vida de entrega e dependência de Deus diária. Jesus estava dizendo que está faltando para vocês é comunhão comigo. É um coração aquecido por mim. Vocês andaram comigo, vocês já viram milagres, vocês já viram pessoas libertas, mas vocês estão vacilando. Vocês estão achando que vocês são a bolachinha recheada. Que as coisas vão acontecer com vocês, porque vocês estão perto de mim. Não existe isso. Amém? Não existe isso, existe uma busca diária, uma busca constante. Eu acho lindo que Jesus enfrentou a incredulidade dos discípulos e ensinou a eles, não percam a comunhão comigo. E aí, meus irmãos, a comunhão, entra a oração, entra a súplica, entra o louvor, entra estar no meio do povo de Deus, entra negar-se a si mesmo, entra reconhecer o senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa vida, entra o negar a si mesmo e jejuar e buscar a Deus com ardor, até que Ele responda. Quando o pai disse, eu creio, mas depois ele disse, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu vim aqui nessa noite para dizer, Deus não quer apenas essa fé de nós, Deus quer uma comunhão perfeita conosco. A tal ponto que aquilo que bate no coração dele, vai bater no nosso coração. Aquilo que ele sente, nós vamos sentir. Aquilo que ele acha que ele é capaz de fazer, nós também vamos crer que ele é capaz de fazer. Aí não importa os escribas, aí não importa as forças demoníacas, aí não importa a necessidade do pai esse ou aquele. Nós estamos convictos no nosso coração de que nós estamos com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não abrimos mão dele, nós valorizamos mais ele do que os seus feitos. E com ele nós vamos vencer como igreja na terra. Amém. E os discípulos perguntaram, por que nós não conseguimos? É isso. Está faltando dependência de mim. Está faltando vocês reconhecer que a minha vontade está acima da vontade de vocês. E quando nós estamos na vontade de Deus, isso eu não tenho dúvida nenhuma no meu coração, quando nós estamos debaixo do senhorio de Jesus Cristo, quando nós andamos em quebrantamento e humildade, e fazendo como Ele, nos esvaziando a nós mesmos, e nos tornando servos dEle, é inevitável que o poder não se manifeste. É inevitável que o poder e a autoridade para mandar as forças malignas e dizer, cala-te e sai em nome de Jesus Cristo. Quando temos comunhão com Jesus, é inevitável que a autoridade dele se manifesta em nossas vidas. Quando nós amamos ele acima de todas as coisas, quando nós o queremos acima de tudo, de todos, é inevitável que o poder dele não seja manifesto em nossas vidas.
Porque ele disse: eis aí, vos dei autoridade para em meu nome ir e continuar fazendo o que eu venho fazendo. Ide por todo mundo, prega o evangelho, anuncie Jesus Cristo. E eu vim aqui nesta noite para dizer uma vez mais: lute pela tua casa, lute pela tua família, ore, busque, jejue, te quebrante e tome autoridade, manda esses gigantes embora e declara a vitória de Deus na vida dos teus filhos, da tua casa, do teu lar, do teu casamento. Não desista, não desista. Nós mandamos embora e declaramos pela fé: nossa geração vai ser uma geração que crê em Jesus Cristo. Nós não queremos ouvir isso de ti, Jesus. Ó geração incrédula, ó povo do Vale dos Sinos, vocês são muito incrédulos. Não, nós não somos, nós cremos em Jesus Cristo. Diga: eu creio, diga isso: eu creio, porque Jesus diz para mim no meu interior: tudo é possível aquele que se relaciona comigo. Se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. Quando Jesus disse a oração, é mais do que uma oração, é permanecer na palavra dele, na vontade dele, no querer dele. E esta certeza que temos, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos atende. Eu declaro nesta noite pela fé: Deus está abrindo o teu entendimento para uma comunhão maior com Ele, e você vai entender que o poder não é apenas para quem está com o microfone na mão. A manifestação do poder e da graça de Deus é para toda a vida da igreja. Vocês viram aqui os jovens de 16, 14, 15, 19 testemunhando. Eu senti uma presença de Deus. Quando aquele menino falou aqui, apenas com 19 anos, o Samuel. Gente, Deus usou a boca daquele garoto sábado à noite aqui. E ele foi muito usado por Deus na escola. Não é para exaltar ele, não. É porque ele está buscando, ele está se humilhando. E todo aquele que se humilha não tem idade. Ainda que o meu homem exterior se corrompa, ainda que eu fique com o cabelo branco, ainda que as minhas juntas sentem às vezes alguma dificuldade, ainda que eu perca o cabelo, ainda que o meu homem exterior se corrompa, a unção de Deus não envelhece, a graça de Deus não envelhece, o poder de Deus não envelhece. Vamos continuar buscando, buscando, buscando e recebendo dele. A intimidade do Senhor, diz o Salmo, é para aqueles que os buscam, e a esses Deus revelará a sua aliança. Tem muito escriba por aí, mas nós não damos ouvido para isso. Nós cremos na palavra de Deus. Amém. E sabe o que mais entristece o coração de Jesus? Não é a incredulidade dos escribas. Não. É muitas vezes a nossa incredulidade dentro da igreja. Nós que estamos aqui, mas nessa noite, o Senhor nos trouxe aqui para nos renovar. Amém, igreja? E para dizer que nessa semana nós vamos continuar orando pela fé. Nós vamos continuar pregando pela fé. E nós vamos continuar tomando autoridade contra as forças malignas. Eu declaro nesta noite: nenhum jovem foi feito para ser depósito de demônios. Escutem isso. Nenhum jovem foi feito para ser depósito de demônios. Vamos tomar autoridade no nome de Jesus Cristo e vamos declarar essa geração solta e livre. Eu declaro teus filhos tocados por Deus nessa noite. Eu declaro teus filhos libertos por Jesus nessa noite. Diga: eu creio. Diga: eu creio. Diga: eu creio. E eu creio que Deus me ajuda quando me falta fé. Um dia Jesus vai voltar. Ah, vai. Ele não veio ainda porque não preencheu o número das pessoas que Ele quer levar. A Bíblia diz, né? Em outras palavras, o Evangelho ainda não foi pregado em todos os lugares que eu estou dizendo, né? Deus vai te usar. E eu profetizo, no meio desse ano, Deus quer tocar a tua casa. Deus quer tocar a tua família. Deus quer tocar teus colegas de trabalho. Jovens, irmão e irmã, você que entrou num período de férias, você tem mais tempo para orar.
Ora pelos teus colegas. Ora pelos teus colegas. E quando tu voltar, você vai ver eles salvos. Quantos podem dizer eu creio? Eu creio. Qual é a tua obra, Senhor? Perguntaram para ele, ele disse que creem no meu nome. Creio, mas o crer aqui é o que Jesus tinha. O que eles não tiveram que Jesus tinha? Uma comunhão com o Pai. Uma comunhão com o Pai. Me tocou o coração quando eu ouvi uma frase de um colega meu, que foi num lugar onde Deus visitou poderosamente no passado. E uma das mulheres lá disse, uma das características que isso tudo aconteceu aqui, é que esse jovenzinho de 26 anos, ele amava Deus. Ele amava Deus. E o que Jesus fazia? Ele amava Deus. E quem ama Deus, ama os perdidos. Ama os que sofrem. Eu vou mais longe. Não somente ama, mas Jesus coloca eles diante de ti, para serem ajudados, para serem socorridos, transformados por Jesus, atendidos por Jesus. Quem aqui um dia alguém chegou perto de ti e falou desse Jesus para ti? Levanta a mão. Talvez não foi num culto, você ouviu fora de uma reunião. Eu quero dizer para ti que esse Jesus que entrou em ti, ele pode entrar em outros através de ti. Jovem, comprometa-te com o Senhor. Irmão, com mais idade, não importa, comprometa com o Senhor. E nós vamos ouvir, olha só, que geração que crê em mim, que vê os pais que têm seus filhos com necessidade, que vão continuar levando o meu reino, e mandando os espíritos mudos e surdos, as forças malignas, sair da vida das pessoas, e elas serem alcançadas e libertas. Nesta noite, como é que isso pode acontecer na tua vida? Como é que pode haver mudança? Como é que tu pode experimentar o poder de Deus na tua vida? Faça como esse pai. Peça ajuda para Deus. Seja humilde. Ele reconheceu. Ele reconheceu. Eu creio, mas me ajuda. Me ajuda. Eu preciso da tua ajuda. Você não vai conseguir vencer sozinho. Eu não vou conseguir vencer sozinho. Eu vou vencer com Jesus sendo meu Senhor e meu Salvador. Talvez eu esteja falando para pessoas nessa noite, aqui e talvez está na internet, e na internet, que acham que não tem mais saída para eles, que acham que não tem mais solução para eles, que não tem mais mudança. Eu digo para ti, para mim e para todos, o mesmo Jesus que enfrentou aquele ambiente de incredulidade e alcançou um pai com dor, te alcança nesta noite. Curva a tua cabeça nesta noite. Há um cântico que diz, estou certo da presença dele aqui nesta noite. E ele veio aqui. Talvez eu esteja falando para alguém que tem um filho com necessidade nesta noite. Esta palavra é para ti, amigo. Esta palavra é para ti, senhor, senhora. Talvez eu esteja falando para alguém que tem um pai com necessidade, uma mãe com necessidade. Deus não esqueceu da tua família. Deus não esqueceu. Eu venho aqui nessa noite para te animar, para te dizer, Ele continua sendo mais forte do que todo espírito imundo. E a Ele foi dado todo o poder, nos céus e na terra. Agora, se você quer crer para a salvação, aonde tu estás? Eu te convido. Se você quer entregar a tua vida para Jesus nessa noite, aceitar o Filho de Deus,
filho amado, que é digno de ser ouvido, que vai te ensinar para a salvação e vai te ensinar a viver a vida. Se você quer, e se você, pai, reconhece que a mudança da tua família, dos teus filhos, você não quer jogar a toalha, você quer continuar crendo, está em Jesus. Aonde você está, você quer entregar a vida para Jesus, e você quer continuar crendo que Jesus é a solução da tua família. Aonde tu estás, levanta tua mão, quero orar contigo. Levanta tua mão. Levanta tua mão e diga, pela fé, diga. Fica em pé. Por que não ficar em pé? Ninguém está olhando para ti. Fica em pé. Fica em pé. E diga, eu tomo nesta noite. Diga você que foi em pé. Diga, eu tomo nesta noite. Tem mais pessoas? Fica em pé. Tem mais pessoas? Fica em pé. Você que ficou em pé, diga, eu tomo nesta noite uma decisão na minha vida. Diga, eu creio que Jesus é o Filho amado de Deus. Diga, que morreu por mim naquela cruz. Diga, e eu aceito a Ele agora como meu Salvador e como meu Senhor. E diga, e eu creio que a minha vida recebe agora perdão, justificação, mudança. Diga, eu sou envolvido pelo amor e pelo poder de Jesus. Diga, eu creio. Diga, eu creio. E diga agora, e me ajuda, Jesus, no meu dia a dia, daqui para frente, na minha falta de fé, a continuar crendo em Ti. Mas eu declaro, diga isso, que Tu és capaz, porque Tu és o Filho de Deus, amado, que tem poder para me ensinar. Mantém teus olhos fechados, a tua mão erguida. Nós Te abençoamos, em nome de Jesus. Nós declaramos a salvação sobre a tua vida nesta noite. Nós declaramos o perdão de Jesus sobre a tua vida agora. E tomamos a autoridade que vem da parte de Jesus Cristo. E mandamos embora todo espírito imundo desta região, desse vale, das famílias. E declaramos as vidas abençoadas. Em nome de Jesus. Diga, eu creio. Diga, você que está em pé, diga, eu creio que nesta noite, Jesus, eu estou livre de influências malignas. E eu sou habitação agora do Espírito Santo de Jesus na minha vida. Eu sinto, diga, sua graça. Vamos todos ficar em pé e declarar seu poder. Estou certo da presença do Senhor aqui. Eu sinto sua graça, seu poder. Os anjos caminham, glória, diga, e a glória do Senhor, e a glória do, e a glória do Senhor, e a glória, Ele se manifesta no teu momento de dor com poder e graça. Diga outra vez, estou certo, estou certo. Situação que Ele não possa intervir. Não há vida que Ele não possa mudar. Ele pode todas as coisas. Os anjos caminham, ministram aqui a glória do Senhor.
minha glória. Aleluia, glória. E a glória do Senhor, e a glória do Senhor está sobre nós. Aleluia, levanta tuas mãos. Nós declaramos essa noite o teu poder de cura sobre os enfermos nesse salão hoje à noite. Tu és o Filho amado de Deus, a quem nós ouvimos nessa noite dizendo: a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. E certamente tu levaste naquela cruz as enfermidades. Se você chegou aqui com alguma dor, com algum desafio físico, fecha os teus olhos e levanta uma das tuas mãos. E eu declaro pela fé a cura sobre o teu corpo enfermo nesta noite. Se você vem aqui por alguém que está enfermo na casa, ou num lar, ou no hospital, levante a tua mão em favor desta pessoa. E você que está ouvindo pela internet, que tem uma doença, não há limites para Jesus. Nós declaramos cura sobre os corpos enfermos agora. Repreendemos a doença em nome de Jesus Cristo. Repreendemos o espírito de enfermidade agora. E ordenamos: solta esse corpo. Da cabeça à planta dos pés. Eu declaro cura sobre os músculos, os nervos, os tendões, os ossos. Há um calor vindo sobre o lugar da enfermidade. É a presença do Senhor. Eu declaro cura, milagres sobre os enfermos nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe, 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 recebe. Oh, feche teus olhos agora. Nesse ambiente, Deus está curando os enfermos. Em nome de Jesus Cristo. Receba cura. Proclamo nesta noite: aquele que tinha uma perna mais curta, que as tuas pernas fiquem perfeitas em nome de Jesus Cristo. Quem tinha um braço mais curto, fique tudo perfeito agora em nome de Jesus Cristo. Asma, bronquite, artrite, artrose, reumatismo, doença no coração, no pulmão e no rim, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Declaro saúde que vem dos céus na tua vida nesta noite. Levanta as tuas mãos e diga: aleluia. Receba a saúde que vem de Jesus. E nós vamos estar orando agora. Enquanto adoramos, com imposição de mãos por todas as pessoas, pregamos a palavra com fé, oramos com fé, mas também impomos as mãos com fé. Todo aquele que nesta noite quer oração por si, por alguém, pela família, com imposição de mãos, enquanto adoramos, saia do teu lugar e venha aqui na frente, cantando e adorando e dizendo: aleluia. Tu és o Filho amado. Leva-nos a te ouvir cada vez mais nesses dias, Deus. Teu Filho Jesus. Oh, vem, Deus. Dê um passo atrás, você que está bem na frente, dê um passo atrás. Um passo atrás. Todo aquele que quer oração com imposição de mãos, vem à frente. Aleluia. Jesus.